Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua família. Eu sou Marcelo de Oliveira, evangelista na Igreja Projeto Videira da cidade de Niterói. E convido você a participar da maior escola de ensino do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical e o nosso discipulado Videira. E nas lições de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a Páscoa. Qual o significado da Páscoa, quando ela começou, como era a Páscoa no início, nos primórdios da igreja e nos dias atuais. Será que devemos celebrar a Páscoa? E neste domingo de Páscoa nós vamos aprender um pouco mais a respeito dessa importante lição. Então eu convido você a pegar um papel, uma caneta e principalmente a sua Bíblia e vamos juntos estudarmos esta importante lição de ensinamento da Palavra do Senhor. Começa agora o Discipulado Videira. Muito bem, amados. Vamos dar início então a mais uma importante lição da Palavra do Senhor. E hoje, em especial, no domingo de Páscoa, nós vamos falar exatamente sobre a Páscoa. Como ela começou, qual é a história dela, o que ela significa. Enfim, muitas perguntas serão ou poderão ser respondidas através dessa lição. Então vamos juntos aprender um pouco mais qual é o significado da Páscoa. A Páscoa é uma celebração judaica. Ela foi instituída por Moisés seguindo uma ordem específica do próprio Deus. O significado da Páscoa para os cristãos está diretamente relacionado com a morte e com a ressurreição de Cristo. A primeira Páscoa judaica ela foi realizada no mês de Abib, e logo depois seria o chamado também mês de Nisan, que corresponde ao período entre março e abril em nosso calendário. Esse mês se tornou o primeiro mês do calendário judaico. A palavra Páscoa significa passar por cima, do hebraico Pesach, derivado do verbo pesar, quer dizer saltar ou passar. E este significado, ela faz uma referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. Essa 10ª praga resultou na morte de todos os primogênitos, mas os israelitas nada sofreram, porque quando o juízo de Deus atingiu os egípcios, as casas dos israelitas, que estavam marcadas com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado, essas famílias elas foram poupadas da morte. Então, desse modo, o significado passar por cima transmite o sentido de poupar, ou seja, passar por cima por misericórdia. O juízo de Deus passou por cima dos israelitas. Muito bem, amados. Dando sequência então à nossa aula, vamos falar um pouco da história da Páscoa. E para isso a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos fazer uma viagem bem gostosa através dos tempos e falarmos lá do primórdio, desde quando Deus falou com Abraão, que foi exatamente há cerca de 500 anos antes da Páscoa ser instituída ao povo de Deus. Deus falou com Abraão acerca do futuro de sua descendência, que seria o povo de Israel. O Senhor avisou a Abraão que os israelitas seriam peregrinos em uma terra alheia. Eles seriam reduzidos à escravidão e oprimidos por 400 anos. Mas Deus também prometeu que julgaria a nação que dominaria o seu povo, libertando ela da opressão. Está aí a referência para você depois acompanhar a respeito desta promessa. Mais tarde, José, que era bisneto de Abraão, foi traído por seus irmãos, vendido como escravo e acabou parando no Egito. Depois de enfrentar muitas dificuldades, segundo o plano de Deus, José se tornou o governador do Egito e começou a liderar as ações que garantiam que o Egito tivesse mantimento numa época de muita fome, de uma terrível escassez. E essa crise, que atingiu todo mundo, fez com que a casa de Jacó fosse até o Egito buscar alimento. Então ali eles descobriram que José havia sido exaltado por Deus naquela terra e a sua descendência sobreviveria.
Durante algum tempo, os israelitas viveram com dignidade lá no Egito, mas José e toda aquela geração vieram a morrer. E chegou um tempo em que se levantou um faraó que não conhecia José, não conhecia o Deus de José, e começou a escravizar o povo de Israel. A referência está aí embaixo para você acompanhar depois, para você fazer essa leitura. Depois de 400 anos que os israelitas estavam ali no Egito, Deus então levanta Moisés como um libertador do seu povo. E dentro desse processo de levantar este homem e ir até o Egito para libertar o povo, houve as ordenanças de Deus para que ele fosse até Faraó e que falasse para que libertasse o seu povo. E a gente já conhece bem essa história, né? E dentro desse processo envolveu 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito. Você se lembra muito bem delas. Mas foi exatamente a última praga, a que consistiu na morte dos primogênitos do Egito, é que esse episódio, chamado Páscoa, começou a ser celebrado. Então está aí um pouco dessa história para nós relembrarmos e revivermos os grandes feitos do nosso Deus. Muito bem, queridos, dando sequência então à nossa aula, vamos falar agora a respeito da origem e do significado da Páscoa judaica. Então, quando Deus anunciou a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, ele também deu instruções para que Moisés passasse para o povo como eles deveriam proceder nesse dia. Então, qual foi esse procedimento? Primeiro, que eles se reunissem em família e ordenou que eles sacrificassem um cordeiro ou um cabrito macho, sem defeito, no 14º dia do mês de Abib, que é o mês do calendário judaico. E nesse sacrifício, eles pegassem o sangue e espargissem esse sangue nos umbrais e no alto dos batentes das portas das suas casas. E como seria também a refeição deles? Eles deveriam comer esse cordeiro ou esse cabrito assado no fogo e acompanhado de pães asmos e ervas amargas. Vamos fazer algumas observações a respeito desses elementos. O pão asmo era um pão sem levedura, ou seja, sem fermento. Esse pão deveria ser comido como lembrança da pressa durante a saída, né? Que é chamado também de êxodo. As ervas amargas, elas estavam diretamente associadas ao sofrimento e à aflição dos tempos de escravidão que eles viveram ali por mais de 400 anos. O Senhor também ordenou que eles comessem com pressa e com os lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, porque naquela mesma noite Deus passaria sobre o Egito. Está aí a referência para você acompanhar. Quando os judeus atingiu o Egito, morreram todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E isso também significou a completa derrota dos deuses do Egito. O significado da Páscoa judaica ela está claramente registrada no livro de Êxodo. E nós podemos ler. Acompanhe comigo essa referência aí de Êxodo, capítulo 12, verso 26 e verso 27. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Muito bem, amados. Agora nós vamos falar a respeito da Páscoa, já bem mais lá na frente. Na época de Jesus, como era celebrada a Páscoa?
Os evangelhos eles trazem várias passagens que relatam a celebração da Páscoa durante a vida de Jesus. Mas uma delas fala que o nosso Senhor ele era levado por seus pais até Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. Então é uma referência para você acompanhar depois e fazer essa leitura com mais calma. Nessa época, o cordeiro também era sacrificado, só que na área do templo. E o sangue ele era lançado por um sacerdote sobre o altar. E essa refeição, a mesma que era servida lá no Egito, ela podia ser comida em qualquer casa da cidade. Era comum os judeus se reunirem em grupos, assim como o grupo de Jesus e os seus discípulos, que se reuniram no cenáculo, formando assim um tipo de unidade familiar. Depois da queda de Jerusalém e da consequente destruição do templo em 70 d.C., essa Páscoa judaica passou a ser uma celebração íntima e muito familiar, mais próxima até do que foi no Egito, já que não era mais possível realizar todo o ritual feito dentro do templo. Muito bem, amados, dando sequência então à nossa aula, vamos falar a respeito do significado da Páscoa para os cristãos. Vamos falar sobre Jesus e a Páscoa. O profeta Isaías profetizou acerca do Messias, o nosso Senhor Jesus, dizendo que, como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Está aí a referência, Isaías 53, verso 7. Mais na frente, João Batista, já nos tempos do Senhor Jesus, ele fala a respeito do próprio Deus, fazendo uma importante declaração. Assim que o Senhor Jesus aparece para ele para ser batizado nas águas, logo após, ao sair das águas, João Batista faz esta declaração aí. Ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aí a referência para você acompanhar depois. Dando sequência na história, Jesus foi traído, preso e crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. E tudo isso ocorreu muito provavelmente numa sexta-feira, embora alguns defendam que pudesse ter sido a quarta. Considerando a sexta como uma melhor posição do dia, então na quinta-feira à noite, Jesus e seus discípulos comeram o cordeiro pascual em Jerusalém. Aquela foi a última ceia pascual, ou seja, a última vez que a instrução dada ainda no Egito deveria ser observada. Após aquele momento, ninguém mais deveria sacrificar um cordeiro, assá-lo ou comê-lo, com ervas amargas e pães asmos. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus seria sacrificado, num sacrifício perfeito e definitivo, sem a menor necessidade de ter complementos. Ao invés da carne assada do cordeiro, das ervas amargas e dos pães asmos, o nosso Senhor instituiu o pão e o vinho em memória dele. Então, ao comermos o pão, nos lembramos que o seu corpo foi partido, foi moído por nós. E quando tomamos o cálice, nos lembramos do sangue dele derramado ali na cruz do Calvário. Então, a última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor. Ou seja, a Páscoa passou a ser a ceia do Senhor. Muito bem, amados. Dando sequência então à nossa aula, vamos fazer aqui uma enquete que também serve de reflexão. Nós cristãos devemos celebrar a Páscoa? É uma pergunta que fica de reflexão. Mas o que a aula nos propõe? Vamos a ela.
A Páscoa, sendo uma festa judaica, ela era um símbolo que apontava para o sacrifício de Jesus na cruz. Quando Jesus, que era o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, ele cumpriu definitivamente o significado dessa Páscoa judaica, e o que ela tipificava. Então a Páscoa era uma sombra. Cristo é a realidade. A Páscoa judaica tão somente serviu de alegoria, ou seja, um simbolismo, para a perfeita Páscoa que viria mais na frente, que seria o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, ao celebrar a Páscoa judaica, é também celebrar aquilo que era temporário, ou seja, é voltar ao que é inferior. Acompanhe comigo um trecho da Palavra do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito da Páscoa. Então ele foi claro quando escreveu que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Então a gente entende que dessa forma nós, cristãos, não celebramos a Páscoa uma vez por ano entre os meses de março e abril, como se costuma fazer aqui no país. Mas nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor durante o ano todo, em memória do seu sacrifício ali no Calvário. Então, para nós, a Páscoa, que pelos méritos da obra de Cristo na cruz significa a ira de Deus, passou por cima das nossas vidas, ou seja, os umbrais das nossas portas foram aspergidos não com o sangue de um cordeiro, simplesmente igual ao que foi servido lá no Egito, mas foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é por isso que, num determinado sentido, os cristãos eles não comemoram a Páscoa. Na verdade, nós celebramos a ceia do Senhor. Muito bem, amados. Falaremos agora a respeito de coelho, ovos e chocolate. Quem não gosta, né? Mas o que esses elementos têm a ver com a Páscoa? Apesar da Páscoa judaica não ser uma data sagrada para nós devemos agir com sabedoria e prudência. Devemos aproveitar essa data onde muitas famílias se reúnem para um grande almoço, para um grande banquete, mas aproveitar essa oportunidade para explicar o verdadeiro significado da Páscoa, principalmente para nossas crianças. Desde sua origem, como começou lá atrás, lá no Egito, da saída do Egito, mas principalmente apontar para Cristo, que é o Cordeiro de Deus, onde a consumação ali no Calvário trouxe para nós, né, a verdadeira libertação da escravidão. Falando a respeito de coelhos, ovos e chocolates, eles foram incorporados muito tempo depois a essa Páscoa que nós vivemos hoje. E normalmente, né, essas pessoas defendem o uso do chocolate, do ovo, do coelho, com algumas alegorias. Por exemplo, o ovo, para eles, né, simboliza uma nova vida. E o coelho simboliza a fertilidade. Em relação ao chocolate, o que o chocolate tem a ver com isso? Talvez a explicação mais plausível é que, associado a esses outros dois elementos, né, o coelho e o ovo, ele é muito bom para o comércio, porque o chocolate é consumido no mundo inteiro. Enfim, seja como for, esses elementos eles não possuem nenhuma ou qualquer ligação com a Páscoa judaica ou com a ceia do Senhor. Então é necessário nós, como povo de Deus, analisarmos friamente, né, e observarmos na palavra qual o significado de tudo isso. Embora a gente não deva comemorar a Páscoa,
mas também nós não devemos tirar, né, a alegria das nossas crianças a respeito de um chocolate. Então, o que eu sugiro, como evangelista, como conhecedor da palavra do Senhor, o mínimo que a gente possa fazer é comprar o ovo ou o chocolate, mas não falar que é ovo de Páscoa. É simplesmente um chocolate. E explicar à criança, dentro da sua capacidade intelectual, para entender que a Páscoa verdadeira, ela aconteceu lá na cruz do Calvário. Muito bem, queridos. Finalizando mais uma aula, nós aprendemos um pouco mais a respeito da verdadeira Páscoa para nós, qual o significado dela hoje, e lembrarmos sempre de que o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário por nós, e temos hoje o gozo dessa alegria de sermos libertos, salvos e separados para habitar com Ele. Mas antes de finalizar, quero deixar aqui registrado um trecho da palavra do Senhor e eu gostaria que você acompanhasse comigo a respeito de uma promessa onde o pleno significado da Páscoa será completamente cumprido lá no novo céu e na nova terra, onde o povo escolhido de Deus estará totalmente livre do pecado e a nossa comunhão com Ele será aperfeiçoada em toda a sua plenitude. Acompanhe comigo aí o trecho de Apocalipse 21, verso 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Muito bem, amados, chegamos ao final de mais um Discipulado Videira. Espero que você e toda a sua família tenham sido ricamente abençoados com o ensino de hoje. Aprendemos sobre a Páscoa e todo o significado que ela representa para nós. E que fique registrado sempre no nosso coração que Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. No mais, fiquem todos com Deus. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Tchau, pessoal.